Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais um encontro da catequese pela Paróquia Menino Jesus de Praga da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, Piauí. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de nossa mãezinha, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema do nosso encontro hoje é João Batista, primo e grande amigo de Jesus, o mensageiro de Deus. A vida de João Batista está descrita no livro de Lucas, e nele nós vemos que os pais, Zacarias e Isabel, eram pessoas muito obedientes a Deus, que eram muito fiéis aos ensinamentos do Senhor. Zacarias era sacerdote, ele tinha como missão cuidar do templo, fazer as orações e também transmitir ao povo de Deus aquilo que Deus desejava, né? Que as pessoas entendessem, que as pessoas vivessem. Eles eram bastante idosos, tinham uma idade muito avançada e não tinham filhos, mas rezavam muito. E num desses dias de adoração, eis que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias. Zacarias estava no templo, entrou sozinho para fazer o momento de oração e recebeu a visita com o anúncio de que Isabel ficaria grávida. O anjo, ao anunciar, anunciando, dizendo que as orações deles havia sido atendida e que eles seriam pais. Por causa da idade avançada, Zacarias perguntou, como que seria possível por causa da idade deles, na idade dela, de Isabel, no caso, para gerar um filho. E o anjo respondeu que por ter duvidado, ele ficaria um tempo sem falar, ficaria mudo até que o bebê nascesse. O anjo também disse que o filho deveria se chamar João. Quando João nasceu, as pessoas ali presentes, comemorando o nascimento do bebê, perguntaram a Isabel como o bebê se chamaria. E Isabel respondeu que seria João. O costume na época é que fosse colocado o nome do bebê, nome de alguém da família. E na família de Isabel não tinha ninguém com esse nome, João. Então todos questionaram. E como ela insistiu que o nome seria João, eles perguntaram a Zacarias. E Zacarias, sem poder falar, pediu, através de gestos, pediu uma tábua e escreveu que o nome da criança seria João. Então todos respeitaram a decisão e o bebê foi chamado de João. E a falar e louvando e agradecendo a Deus por aquela maravilha de ser pai, aquele milagre que eles tinham recebido, mesmo sendo pessoas de idade avançada. Passados 6 meses, do anúncio de que João Batista nasceria, que Isabel teria um filho, o anjo Gabriel apareceu para uma outra jovem, que nós já vimos em encontros anteriores, que essa outra jovem se chamava Maria, mãe de Jesus. E quando Maria recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador, o anjo também contou que a prima, Isabel, que já tinha uma idade avançada, também estava grávida, estava no 6º mês de gravidez. Maria, preocupada por causa da idade, ela resolveu ir ajudar a prima e ficar por um tempo com ela até que o bebê nascesse. E assim Maria fez. Ao chegar, João Batista, sentindo a presença de Jesus no ventre de Maria, pulou de alegria. E quando ele pulou de alegria, Isabel respondeu
a Maria: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, houve esse momento de contemplação entre as duas e reconhecendo que Maria carregava no ventre o Salvador. Nós vimos também nos encontros anteriores que essa parte, essa saudação, faz parte da oração da Ave Maria que nós rezamos sempre a Nossa Senhora. E João Batista crescia, seguindo os ensinamentos de Deus, sendo obediente. Na fase adulta, João foi morar no deserto e levava uma vida muito simples. As roupas dele eram feitas de pelos de camelo, a alimentação dele era natural, se alimentava comendo gafanhotos e também com mel. Então, era uma vida simples e ele buscava viver essa simplicidade justamente como passos para anunciar a vinda do Salvador. Jesus, Jesus, ao se encontrar com João, mais na frente, nós vamos ver um pouquinho, nas multidões que seguiam João Batista buscando uma palavra, buscando entender como que eles poderiam mudar a vida dele. Então, João convidava as pessoas, né, anunciava que a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo estava próxima. Então, ele pregava, ele levava o anúncio, fazia esse anúncio da vinda de Jesus para as pessoas. Então, nós vamos acolher a palavra de Deus, né, através dessa canção. Pode ser rezada, né, pode ser falada, perdão, ou pode ser cantada. Vamos juntos? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E João percorria toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Até os publicanos foram ao batismo e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? João respondeu: não maltrateis a ninguém, não façais denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com essas palavras, João Batista, ele preparava, né? Ele ensinava as pessoas o que fazer quando elas seguiam um caminho que não era o caminho correto, os caminhos que Jesus, que Deus, né, através da vinda de Jesus, queria nos ensinar. Então, João ensinava, o conselho que ele dava é que quem pegou o dinheiro a mais, né, não fizesse mais aquilo, mas que se contentasse somente com aquela parte que lhe era entregue, né, não quisesse a mais. Ensinou também que quem tivesse algo a mais, né, cedesse ao outro, doasse a outra pessoa. Então, dividisse, partilhasse com o outro. Então, João, na própria vida dele, na vida de simplicidade que nós vimos no comecinho, onde ele vivia no deserto, ele vivia com o essencial. Ele não tinha muitas coisas e vivia com a simplicidade, sabendo que o essencial não iria faltar. Então, João, ele prepara esse caminho, ensinando para as pessoas como elas deveriam agir,
Caso elas tivessem feito algo errado, como elas poderiam voltar atrás e vivendo o amor que Deus quer, né? E o amor que Deus deseja que cada um de nós viva. E num desses momentos onde João proclamava a vinda de Jesus, onde ele fazia esse anúncio da vinda de Jesus, João também batizava com água, né, as pessoas no Rio Jordão. Então, uma das missões que Deus deu a João é que ele saísse dali do deserto onde ele vivia e viesse morar próximo ao Rio Jordão. E lá ele também fazia os batizados, né? Batizava com água, as pessoas mergulhavam e elas eram convidadas à conversão. A conversão é a mudança de vida, aquilo que elas faziam de errado, que elas deixassem de fazer e passassem a ter boas ações. Então, desses momentos, eis que aparece Jesus para ser batizado também. E quando João Batista viu quem havia se aproximado, que era Jesus, perdão, ele ficou assustado, né? Porque durante as pregações dele, ele anunciava que ele batizava com água, né? Pedindo a conversão, mas que viria alguém depois dele muito mais forte. E esse alguém muito mais forte, ele não era nem digno de desamarrar as correias da sandália dele. Então, o próprio João se reconhecia como dependente de Deus, né? Dependente de Jesus, enviado por Deus. Então, nesse momento, Jesus pede também que seja batizado por João Batista. Então, Jesus desejou fazer o batismo, embora ele é Deus, naquele momento ele entendeu que seria a forma de ficar mais próximo de cada um de nós, daquelas pessoas que eram excluídas na época e que buscavam João Batista, buscavam ouvir o que João Batista falava. Então Jesus entrou nas águas, né, nas águas do Rio Jordão e foi batizado. Naquele momento, né, do batismo de Jesus, quando João batizou, João, ele ouviu, todos ouviram a voz dizendo: Este é o meu filho muito amado, né? O Espírito Santo, ele veio em forma de pomba naquele momento e saiu, né? Todos ouviram essa voz dizendo: Eis o meu filho muito amado. Então, o batismo que João Batista fazia era com água. Ele mesmo ensinava isso, que era com água, mas que viria alguém muito mais forte que ele e batizaria com o Espírito Santo e o fogo, né? Então, ele anunciava esse fogo que não se apaga, que é o fogo do Espírito Santo. Então, essa é a missão de João em vir antes de Jesus, 6 meses antes de Jesus, para preparar os caminhos, para anunciar com a sua vida seu testemunho de vida, de simplicidade, de busca pela verdade, em dizer a verdade, em ensinar a verdade a todas as pessoas. Oi, gente! Meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos falar sobre um santo muito importante para a Igreja Católica, São João Batista. Vocês sabiam que, além de Jesus e Maria, o único santo em que a gente celebra o dia do seu nascimento é o São João Batista? Todos os outros santos é celebrado o dia em que morreram, porque foi nesse dia que eles foram ao encontro de Jesus. Mas São João Batista teve a bênção de receber o Espírito Santo logo na barriga de sua mãe. Por isso, o seu nascimento é celebrado, porque ele já nasceu santo. E para falar de João Batista, vamos relembrar a história dele, que foi contada por Lucas, lá na Bíblia. Em uma cidade vivia um casal muito bondoso, Zacarias e Isabel. Eles já eram bem velhinhos e não tinham filhos ainda,
e eles ficavam tristes por isso. Mas nunca pararam de rezar e sempre pediam a Deus para que fizesse o que fosse melhor para eles. E um dia, Zacarias estava no templo, sozinho, rezando, e o anjo Gabriel apareceu para ele, dizendo: vocês vão ter um filho. Isabel vai ficar grávida e você vai colocar o nome do menino de João, que quer dizer Deus dá a graça. Mas Zacarias perguntou para o anjo: como isso vai acontecer? Eu e Isabel já somos velhos e nunca conseguimos ter filhos. E o anjo parece que não gostou que Zacarias duvidou, e então falou com ele: porque você não acreditou, vai ficar sem conseguir falar até que isso tudo aconteça. E então Zacarias não conseguiu falar mais. E quando voltou para casa, viu que Isabel estava realmente grávida. Algum tempo depois, o mesmo anjo Gabriel apareceu para Maria, falando com ela que ela ficaria grávida de Jesus. E avisou também que a sua prima Isabel também estava grávida, de 6 meses, mesmo estando mais velha, porque para Deus nada é impossível. E olha só que legal, a gente comemora o nascimento de São João Batista no dia 24 de junho, que é exatamente 6 meses antes do Natal, do nascimento de Jesus. Tudo como o anjo disse. Legal, não é? Então, continuando a história. Quando Maria ficou sabendo de tudo, ela estava grávida de Jesus e cheia de felicidade e pensou: minha prima Isabel já está velha, vou para a casa dela ajudar na gravidez e também para quando o neném nasceu. E arrumou as suas coisas e lá saiu Maria, a caminho da casa de Isabel. Quando Maria chegou no portão, o menino João Batista, lá de dentro da barriga da mãe dele, deu um pulo de alegria e nessa hora ele se encheu do Espírito Santo. E Isabel foi correndo para a porta e disse assim para Maria: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando João Batista nasceu, as pessoas ficavam falando que ele devia ter o nome do pai, Zacarias, mas Isabel logo disse: não, ele vai se chamar João. E então perguntaram a Zacarias o que ele achava, e como ele ainda não estava falando, ele escreveu num pedaço de madeira: seu nome é João. E bem nessa hora a língua dele se soltou e ele voltou a falar. E ele agradeceu muito a Deus com orações e cantos de alegria. A missão de João Batista era preparar todo o povo para a vinda de Jesus. E assim ele fez. Ele sempre dizia: eu batizo todos vocês com água, mas quem vai vir vai batizar com o Espírito Santo. E um dia o próprio Jesus entrou na fila para ser batizado por João. E quando chegou a vez de Jesus, João disse: mas Jesus, sou eu que devo ser batizado por você. E Jesus respondeu: agora não, João, precisamos fazer o que tem que ser feito. Então João batizou Jesus e o céu se abriu, e o Espírito Santo veio em forma de pomba e Deus falou lá de cima do meio das nuvens: este é meu filho amado. E assim João continua a falar sobre Jesus para todo mundo e ele sempre ensinava as leis de Deus. Mas na época tinha um rei, o rei Herodes. Ele queria se casar com Herodíase, mas ela era esposa do irmão dele. E João logo falou: não é correto ficar com a esposa do irmão. Mas eles ficaram bravos com João Batista. E assim, um dia, Herodíase, cheia de raiva, falou com a filha dela para pedir a cabeça de João Batista. E foi desta forma triste e injusta que São João Batista morreu, como um mártir. Mártir é todo santo que acaba morrendo porque não deixou de falar das coisas de Deus nunca. Por isso hoje vamos pedir a São João Batista que nos abençoe e nos ensine o caminho correto de Deus. Então por hoje é só, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de seguir nas redes sociais. E se gostou dessa catequese, compartilhe com os colegas.
Então, nesse vídeo, nós vimos um pouco mais da história de João Batista, né? Como ele morreu desde o início da missão dele até o fim da missão de João Batista. Então, ele sempre buscou viver tudo o que Jesus pedia, tudo que Deus pedia. E chegou um ponto que as pessoas até confundiam e perguntavam para João se ele era o Messias. E ele sempre dizia que não era o Messias. O Messias viria ainda. A missão de João Batista foi viver a verdade, preparando os caminhos para a vinda de Jesus. E no momento do batismo, Jesus, ele recebeu, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Jesus recebeu o batismo nas águas do Rio Jordão. E hoje, o nosso batismo, quando nós somos batizados, a maioria é batizado ainda bebezinho, são levados pelos pais. E pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos a missão de sermos filhos de Deus. Nós recebemos esse primeiro sacramento, essa porta de entrada para todo cristão na igreja é o batismo. Daí nós temos essa importante missão de vivermos como filhos de Deus. Pelo batismo, nós recebemos, recebemos a marca de Cristo, que é quando o padre faz o sinal da cruz na nossa testa, na nossa fronte, também no nosso peito. Então, nós recebemos, o padre faz esse momento, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Nós somos batizados, o padre diz: eu, fulano, te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nesse mergulho, a criança ela recebe a água, esse mergulho na água que significa a morte do homem velho, deixando tudo aquilo para trás, a vida de pecado, e vivendo uma vida nova. Então, tem todo esse cuidado de Deus para com todos nós, através do sacramento do batismo, onde nos tornamos filhos amados de Deus, onde nós fazemos parte da grande família Igreja. E partindo, nessa missão, nós somos chamados, a proclamar também que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim como João Batista batizava com água, anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, nós recebemos no sacramento do batismo o Espírito Santo de Deus. E ali nós somos também chamados a ser profetas, Quem é o profeta? O profeta é aquele que anuncia a verdade, é aquele que diz a verdade conforme aquilo que Deus ensina e anuncia para as outras pessoas. Então, nós também somos chamados a ser profetas, assim como João Batista foi, deixando para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, que o nosso batismo nos faça, nos ajude a seguirmos o caminho de Deus, nas coisas simples, amando as pessoas, cuidando das pessoas, buscando viver em comunidade, em união. Então, nosso encontro hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários de vocês e qualquer dúvida, perguntem, Vamos perguntando ou aqui ou lá no grupo, ou algum comentário, alguma sugestão, perguntas. Combinado? Então, vamos finalizando o nosso encontro, fazendo esse momento final. Jesus, tu fostes batizado no Rio Jordão por João. Assim, assumistes nossa vida com alegrias e tristezas, esperanças e pecados. Nós te agradecemos pelo nosso batismo, como mergulho no teu amor e no amor do Pai. Amém. Então, antes do nosso momento, da nossa bênção final, nós vamos
fazer alguns avisos, colocar alguns lembretes, né? Então, a catequese, a partir do mês de junho, ela voltará com os encontros presenciais. E no próximo sábado, dia 4, acontecerá um momento, né, de celebração com os pais responsáveis, catequizandos e crismandos. Tia, obrigado papai e a mamãe participarem. Obrigado não é, mas é interessante que os pais também participem desse momento. Lembra que quando nós recebemos o batismo, nós fazemos parte de uma grande família que se chama igreja, nós fazemos parte da família de Cristo. Então, a família se encontra, a família participa, partilha. Então, daí a importância dos pais também participarem desses encontros. Se o seu pai não puder ir, mas a avó, responsável para você não ir sozinho, nem o catequizando, nem o crismando. E lá também os catequistas estarão reunidos, certo? Então, esse é o nosso aviso. Outro convite especial que vocês já viram lá no grupo é que amanhã acontecerá, na missa das 10, um momento de coroação de Nossa Senhora. Então, participe desse momento e participe também de todos os outros momentos da Santa Missa. Um momento onde nós nos encontramos, nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para partilharmos e sair em missão como filhos e filhas de Deus, lembrando da missão de João Batista, que foi de anunciar a verdade. Então, façamos também esse mesmo gesto como anunciadores da palavra de Deus, da verdade de Deus. Então, peçamos a intercessão de nossa mãezinha, peçamos também a intercessão de São José e agora de São Batista. Então, que Deus nos abençoe e nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.